O inverno de 1869, na esquecida vila de Pokrovskoye, na Sibéria profunda, parecia mais cruel do que qualquer outro já registrado. As rajadas de vento cortavam como navalhas afiadas, levando a neve e os lamentos de animais agonizantes por entre os bosques retorcidos. Era um inverno onde o sol jamais parecia nascer de verdade. Apenas um lusco-fusco moribundo pairava no céu, tingindo a paisagem de cinza e desespero. Na noite de 21 de janeiro, algo anormal cortou o véu da realidade. Uma mulher, efímea, contorcia-se, em dores de parto dentro de uma cabana miserável, feita de toras úmidas e telhado afundado. O cheiro de sangue, suor e madeira apodrecida era tão forte que parecia materializar-se no ar, tornando cada respiração uma luta. A parteira, uma velha enrugada chamada Aliona, tremia não apenas de frio, mas de terror. Ela sabia, como todos da vila sabiam, que naquela casa pairava uma maldição antiga. O pai da criança, um camponês beberrão, já havia sido visto conversando sozinho nas noites de lua nova, fitando a floresta como quem espera ser chamado. Quando o bebê finalmente saiu do ventre da mãe, um silêncio absoluto tomou conta da cabana. Não houve o choro habitual, não houve celebração. A criança apenas abriu os olhos, e seus olhos não eram como os olhos humanos. Eram dois buracos negros, profundos e absorventes, como se através deles pudesse-se enxergar diretamente o abismo primitivo antes da criação. Ao fitar aqueles olhos, a velha parteira deixou cair o bebê no chão de terra batida, recuando, gaguejando preces antigas. Dias depois, seria encontrada morta em sua cama, com a boca arreganhada num grito mudo e os olhos devorados por corvos que, inexplicavelmente, invadiram sua cabana trancada. Naquela noite, vários aldeões relataram ter ouvido passos pesados cruzando o vilarejo, embora nenhuma pegada fosse encontrada pela manhã. Alguns juraram ter visto, entre os clarões dos relâmpagos, uma figura encapuzada e altíssima, de membros desproporcionais, rondando a casa dos Rasputin. O frio naquela noite pareceu ganhar vida própria, invadindo corpos, mentes e almas. Não era apenas o frio da Sibéria. Era o frio que precede a chegada de algo proibido. Os anos se passaram em Pokrovskoye, mas a presença de Grigori Rasputin era como uma ferida que nunca cicatrizava, uma presença que todos evitavam, mas jamais conseguiam esquecer. Sua infância foi moldada pela desolação. Ele cresceu entre casebres tortos, cercado por pântanos onde vapores pútridos subiam como dedos invisíveis tentando agarrar os vivos e puxá-los para a podridão. Enquanto outras crianças corriam pelos campos, rindo e brincando, Rasputin vagava sozinho pelas florestas. Era comum vê-lo parado por horas diante de troncos ocos, como se escutasse vozes inaudíveis para o restante dos mortais. Às vezes, desaparecia na mata por dias, retornando com olhos esbugalhados, roupas rasgadas e marcas estranhas pela pele, como garras finas que o haviam tocado, não para matá-lo, mas para reconhecê-lo como um dos seus. Aos 6 anos veio a febre, mas esta não era uma febre humana. O pequeno Rasputin tremia e suava em seu leito, murmurando palavras que nenhum padre da vila sabia traduzir. Pela noite, seus gritos de agonia cortavam a escuridão, mas havia algo ainda pior. Em certas madrugadas, sua casa parecia estremecer, como se forças invisíveis se debatiam furiosas sob o teto apodrecido. Certa manhã, quando a febre havia diminuído, Grigori saiu cambaleando da cabana, olhos revirados, a boca costurada em um sorriso lascivo, braços abertos como se abraçasse a própria noite. Ele andou em direção à floresta e desapareceu. A busca foi desesperada. Aldeões, homens rudes portando tochas e foices, adentraram a mata, mas muitos voltaram rapidamente, lívidos de terror. Contavam ter ouvido sussurros entre as árvores, vozes chamando por seus nomes, vozes de familiares já falecidos. Uns diziam ter visto corpos pálidos pendurados nos galhos como frutas podres, olhando para eles com olhos sem pálpebras. Quando Rasputin finalmente voltou, 2 dias depois, estava nu, coberto de lama e sangue seco.
Seus olhos não expressavam medo nem dor, apenas uma estranha serenidade. Ao ser interrogado pela própria mãe, Grigori apenas murmurou: "Eles vieram, eles me aceitaram. Eu vi o que virá para todos nós." Os animais passaram a temê-lo. Cavalos empacavam na sua presença. Cães uivavam desesperadamente à sua passagem, afastando-se como se fugissem de algo invisível. E as pessoas, embora o temessem, também se sentiam inexplicavelmente atraídas. Havia uma força em Rasputin, uma força crua, primitiva, que despertava nos outros sentimentos confusos de repulsa e admiração. Era como se Rasputin fosse feito da mesma matéria que compunha os pesadelos esquecidos dos homens. Rasputin cresceu como uma aberração dentro da própria aldeia. Quando jovem, seus traços físicos começaram a se distorcer. Seus membros tornaram-se desproporcionais. A pele enrijeceu como couro envelhecido. Seus olhos... seus olhos... eram dois faróis de insanidade e malícia, capazes de fitar a alma mais pura e nela semear sementes de pavor silencioso. A queda na depravação, antes de se autoproclamar santo, Rasputin entregou-se aos pecados mais vis. Roubava gado, incendiava. Celeiros violava mulheres sob o manto da noite. Havia relatos de que invadia casas e ficava parado nu sobre os berços dos recém-nascidos, murmurando preces em línguas esquecidas, orações que soavam como grunhidos e estalos, como o som de galhos quebrando sob o peso de algo invisível. Aos 20 anos, era considerado não apenas um pária, era um mal a ser tolerado apenas por medo. Ninguém ousava expulsá-lo. Todos sentiam que Rasputin estava protegido por algo muito pior que a lei dos homens. Mas então veio a revelação. O chamado das trevas certa noite, Rasputin teve uma visão. Estava nas margens lamacentas do rio Tura quando o céu se rasgou, como um véu velho, e algo indescritível desceu até ele. Não era um anjo, não era um santo. Era a verdadeira face do poder oculto. Algo moldado pelas trevas primordiais que precederam até mesmo a luz. Rasputin caiu de joelhos, urrando, como um animal ferido. Ele viu o que jamais deveria ser visto. Viu as engrenagens ocultas do universo, girando não em harmonia, mas em ruína. Um relógio quebrado, marcado pela dor, pela fome e pelo desejo de morte. A entidade falou. Não em palavras, mas em sensações. Não há céu acima nem inferno abaixo. Há apenas a podridão eterna e tu serás seu pastor. Desde aquela noite, Rasputin abandonou tudo o que era humano. Rasgou suas vestes, embrenhou-se na floresta e lá permaneceu, vivendo, como um monge selvagem, alimentando-se de raízes, insetos e carniça. Dias sem fim, sob chuva, granizo e frio cortante. Sem teto, sem abrigo, sem fé. Somente o pacto. E então surgiram os Khlisti. O culto herético, os Khlisti, eram uma seita secreta e profana, banida pela Igreja Ortodoxa, que acreditava que a salvação vinha não da virtude, mas da imersão, total no pecado. Seus rituais aconteciam em grutas escuras, iluminadas apenas pela luz bruxuleante de velas negras. Homens e mulheres, nus, dançavam em círculos, flagelando seus próprios corpos, até a carne se abrir em feridas brilhantes. O sangue corria como rios sobre a terra, misturando-se ao suor e às lágrimas. E Rasputin, ao encontrar os Khlisti, não foi um discípulo, foi um mestre que retornava para seu trono natural. Nos rituais, Rasputin parecia transcender o mundo físico. Relatos apócrifos dizem que, em êxtase, seus pés flutuavam alguns centímetros acima do chão, e seus olhos brilhavam com uma luz própria, como carvões incandescentes. Mulheres se lançavam a seus pés, não por amor, mas como mariposas atraídas pela chama inevitável da própria destruição. Homens choravam, desmoronavam, abraçando seus pecados como se fossem relíquias sagradas. Foi neste período que Rasputin seduziu até mesmo padres, destruiu famílias inteiras e deu início ao culto secreto que o seguiria até os corredores dourados do Palácio Imperial. O monge errante de aldeia em aldeia, Rasputin caminhava como uma sombra viva.
Sua fama crescia. Curas milagrosas, profecias assombrosamente precisas, bênçãos que pareciam cobrar preços invisíveis. Mas toda cura era apenas a substituição de um mal por outro. Uma doença curada dava lugar a uma maldição de morte em outro membro da família. Uma criança salva adoecia meses depois, apodrecendo lentamente de dentro para fora. Um casamento abençoado degenerava em assassinato e loucura. Ele não era um santo. Ele era o cavalo de batalha das trevas, o arauto de uma corrupção ainda por vir. E quanto mais caminhava pela Rússia, mais forte se tornava, não pela fé, mas pelo medo. A fama de Rasputin não foi construída apenas por sua influência ou suas visões profanas. Foi forjada no terror crescente de algo muito mais antinatural. Rasputin não podia morrer. Não era apenas uma crença popular ou superstição siberiana. Era um fato presenciado por olhos aterrorizados, por mãos trêmulas de assassinos e pelas bocas silenciosas dos que tentaram e falharam em apagá-lo deste mundo. As primeiras tentativas. Primeira tentativa documentada foi feita por 3 irmãos, fazendeiros cujas irmãs haviam caído em desgraça após se juntarem aos cultos secretos de Rasputin. Num amanhecer frio e desprovido de vida, eles emboscaram um monge errante numa estrada lamacenta. Armados com machados e facas de matança, atacaram-no sem hesitação, golpeando-lhe a cabeça, o peito, os braços. O que se seguiu não foi humano. Rasputin caiu. Sim, mas seus olhos jamais fecharam. Ele se ergueu entre os golpes, o rosto coberto de sangue, e com um sorriso animalesco abriu os braços. Num uivo, que parecia ecoar de uma garganta que não era deste mundo, Rasputin avançou. Dos 3 irmãos, 2 foram encontrados dias depois, afogados em poços secos, com expressões congeladas de horror absoluto. O terceiro nunca foi encontrado. Apenas sua mão direita, ainda segurando o punho de uma faca quebrada, apareceu enterrada nos campos congelados semanas depois. Corpo que se negava à morte. Histórias começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Rasputin havia sido envenenado, enforcado, espancado, esfaqueado. E sempre voltava. Cada tentativa parecia apenas reforçar sua presença maldita. Seu corpo, longe de enfraquecer, parecia se tornar mais sólido, mais resistente, mais monstruoso. A carne que era cortada na véspera regenerava-se até a manhã seguinte. As marcas de estrangulamento desapareciam como se nunca tivessem existido. Seu olhar, já antes perturbador, tornou-se absolutamente insuportável de se encarar. Era como olhar para uma ferida aberta no tecido da realidade. Imagine um homem de estatura média, caminhando sob a luz moribunda da madrugada. Roupas em farrapos encharcados de sangue, com passos firmes e olhos de um brilho sobrenatural, indiferente, as feridas abertas em seu corpo. A noite da maldição, confirmada o auge do horror, veio em 1916, quando um grupo de nobres liderados pelo príncipe Félix Yusupov decidiu eliminar o demônio que havia enfeitiçado a corte russa. O plano era meticuloso. Primeiro, envenenamento com quantidades letais de cianeto misturadas em vinho e doces. Depois, execução a tiros, se necessário. Por fim, o afogamento, caso ele ainda sobrevivesse. Naquela noite gelada de dezembro, Rasputin foi convidado ao palácio Yusupov sob a promessa de prazeres e bebida. Sorridente como sempre, ele aceitou. Primeiro ingeriu doses generosas de vinho e bolos embebidos em veneno suficiente para matar uma dúzia de homens. Mas Rasputin apenas riu, uma risada baixa e gutural, como o rosnado de um animal. Os nobres, apavorados, atiraram nele. 1, 2, 3 vezes, o monge caiu. Mas minutos depois, seus olhos abriram-se lentamente, como 2 brasas recobertas de cinzas. Sem emitir um som, ergueu-se, cambaleante, mas vivo. Yusupov, em pânico absoluto, atirou mais vezes, até que Rasputin caiu uma segunda vez. Acharam que finalmente estava morto. O arrastaram para fora do palácio, através da neve pesada e gelada,
até a beira do rio Neva. Com dificuldade ataram suas mãos e pés, jogaram-no no buraco aberto no gelo. Mas quando seu corpo foi retirado dias depois, as autoridades, em estado de choque, notaram que a água gelada havia invadido seus pulmões. Rasputin não morrera pelos tiros nem pelo veneno. Morrera afogado, lutando, respirando até seu último fôlego sob o gelo. Ele lutou contra a própria morte. Desde os primeiros dias de sua ascensão até o último suspiro afogado sob o gelo negro do Neva, Rasputin jamais foi apenas um homem. Era um hospedeiro, uma cápsula de carne para algo muito mais antigo, muito mais perverso, muito mais impiedoso. Cada gesto, a cada olhar, a cada palavra sussurrada nos corredores dourados do Palácio Imperial, Rasputin abria fendas invisíveis entre o nosso mundo e dimensões de onde coisas rastejantes espreitavam. E o mais aterrador? Ele sabia disso. Ele se alimentava disso. O ódio disfarçado de fé durante suas missas privadas, aquelas que realizava para a czarina Alexandra e suas damas de companhia, Rasputin não orava. Ele invocava testemunhas secretas, posteriormente mortas. Em circunstâncias nunca esclarecidas, relataram que Rasputin murmurava orações que não tinham forma ou lógica humana. Eram sons antigos, suspiros guturais, estalos de língua, ranger de dentes. Alguns que escutaram essas preces disseram que, ao tentar lembrar, sentiam suas mentes sangrarem por dentro, como se os próprios pensamentos fossem devorados lentamente. Fé de Rasputin não era dirigida a Deus, era devotada ao caos. Imagine Rasputin de pé, em túnica suja de vinho e sangue, recitando cânticos indecifráveis enquanto atrás dele, na penumbra, sombras pulsantes e deformadas se movem. A corruptora da realeza. Mais insidioso de seus crimes, porém, foi sua influência sobre a família real russa. A czarina Alexandra, devastada pela hemofilia do jovem tsarevich Alexei, entregou sua alma, sua fé, sua sanidade nas mãos sujas do santo Rasputin. Ela acreditava que apenas ele podia manter o menino vivo. E a verdade era ainda mais sombria. Rasputin mantinha Alexei à beira da morte intencionalmente, alimentando sua própria influência. Cada vez que Alexei adoecia, Rasputin surgia como um salvador. E em troca, Alexandra abria as portas do poder, russo para ele, senadores destituídos, comandantes militares trocados, decisões cruciais para o Império Russo baseadas nos murmúrios febris de um monge profano. Não foi uma casualidade histórica, não foi apenas manipulação política, foi a possessão lenta de uma nação inteira, orquestrada pelas mãos de um servo do abismo. Imagine os corredores do Palácio de Inverno cobertos por véus de névoa espectral, onde Rasputin caminha, sussurrando para paredes invisíveis, enquanto nobres adoecem, crianças choram e velas apagam sozinhas. Manifestação física do mal conforme o tempo passava, até mesmo os que o serviam começaram a notar mudanças grotescas. A pele de Rasputin parecia tornar-se mais escura, acinzentada, como se algo estivesse se formando sob ela. Seus dentes tornaram-se irregulares, como presas limadas às pressas. De seu corpo emanava um cheiro agridoce de carne queimada e ervas podres. Seus passos, embora silenciosos, eram seguidos por sons de arranhões, como se unhas invisíveis arranhassem as pedras. Alguns criados diziam que ele desaparecia de quartos fechados. Outros juravam que viam formas não humanas refletidas, nas janelas onde deveria haver apenas seu vulto. Rasputin não apenas trazia a corrupção, ele era a corrupção encarnada. As três lendas mais sombrias e abismais. Sobre Rasputin, quando falamos de Grigori Rasputin, falamos de uma entidade que não pertenceu ao mundo dos mortais. Ele não era um homem. Ele era o próprio caminho da destruição, um arauto da morte, que permeava a história da Rússia com uma sombra de desespero e horror que nunca será esquecida. Essas lendas que agora você ouvirá não são meros contos. Elas são ecos de uma escuridão absoluta, testamentos de um ser que até hoje não descansou. Prepare-se para o abismo.
Lenda 1. A peste dos olhos sangrentos. Em 1907, Rasputin estava na flor de seu poder. Era um homem temido, reverenciado e odiado por todos. Mas o que poucos sabiam é que ele não era apenas um monge, mas um ser amaldiçoado. A história começa em uma noite gelada de inverno, em um vilarejo remoto nas estepes da Sibéria. Rasputin, após ser expulso de uma taverna local por um grupo de camponeses bêbados, fitou-os com seus olhos profundos e penetrantes. Relatos falam que na hora em que ele os olhou, o ar se fez espesso e pesado, como se a própria vida tivesse sido sugada da atmosfera. No dia seguinte, os camponeses começaram a morrer, mas não de uma forma comum. As primeiras vítimas apresentaram sinais de febre alucinante, com seus olhos ficando vermelhos até que sangraram profusamente. Seus corpos incharam, como se o sangue estivesse fermentando dentro deles. A morte era apenas o começo. Com o passar dos dias, os mortos começaram a se mover, mas não como mortos-vivos, e sim como pessoas possuídas. Alguns se levantavam das sepulturas, com olhos furados e sangrando, rosnando palavras que ninguém conseguia entender. Outros, ainda mais macabros, se dissolveram. Suas peles apodreceram enquanto estavam vivos, como se algo os devorasse por dentro. Os aldeões desesperados tentaram pedir ajuda ao governo, mas ao chegarem à cidade, encontraram apenas relatos de um silêncio sobrenatural. Foi então que se descobriram os rastros de Rasputin, com pegadas de sangue deixadas nas ruas. Dizem que quando o homem foi encontrado, seus olhos estavam revestidos de um nevoeiro vermelho, e ele simplesmente desapareceu. A maldição da peste dos olhos sangrentos não teve fim. Ainda hoje, em noites especialmente geladas, dizem que quem passar por aquele vilarejo perdido, agora uma cidade fantasma, pode ouvir o som das vítimas arrastando os pés, suas almas ainda presas ao corpo como uma agonia eterna. Lenda 2. O espelho que consome almas. Entre os objetos mais enigmáticos e temidos por Rasputin, o que causava mais pavor era um espelho antigo, de moldura de ferro enferrujado, encontrado em uma igreja abandonada em uma noite de tempestade. A lenda do espelho é simples. Ele não reflete o presente, mas o futuro macabro de quem o encara. E esse futuro nunca é bom. A história se passa durante uma de suas sessões secretas, onde ele convocou 3 nobres de alta posição, desejando mostrar-lhes o que ele chamava de verdade última. Foram levados a uma sala fechada, onde o espelho estava coberto por um pano negro. A atmosfera era densa, como se o próprio ar estivesse vibrando com uma energia estranha. Cada um dos 3 homens foi forçado a olhar no espelho. O primeiro homem começou a tremer incontrolavelmente, como se estivesse sendo dilacerado por dentro. Seu rosto se distorceu. Suas feições se derreteram até ele cair no chão com um grito desesperado, tentando arrancar os próprios olhos. O segundo começou a rir incontrolavelmente, até que seu riso se transformou em gritos guturais, sua mandíbula se quebrando e sangrando, enquanto ele se debatia como uma fera enlouquecida. Suas mãos rasgaram a própria pele até desprender os músculos. O terceiro foi mais rápido. Ele olhou por apenas 1 segundo no espelho e simplesmente desapareceu. Seu corpo nunca foi encontrado. Somente uma mancha sanguinolenta foi deixada no local, como se ele tivesse sido consumido pela escuridão. Rasputin, impassível, observou o que restou. Ele sussurrou algo incompreensível e cobriu novamente o espelho. A partir daquele momento, os nobres que estavam presentes começaram a sofrer agonia mental. Uma sensação de estar sendo devorado por dentro, como se suas almas estivessem sendo puxadas para um abismo. Nenhum deles viveu para contar a história. Todos morreram em circunstâncias inexplicáveis, suas mentes desintegrando-se lentamente. O espelho nunca foi encontrado, mas dizem que ele ainda está em algum lugar, esperando por aqueles que têm a audácia de olhar. Lenda 3. O juramento da carne apodrecida. No momento em que Rasputin foi finalmente capturado, disse que ele fez um último juramento.
Ele olhou nos olhos de seus assassinos com um sorriso diabólico, murmurando palavras ininteligíveis. Se me matarem, todos vocês morrerão pela mão dos traidores, e a Rússia, por sua própria corrupção, será devorada pelas chamas. A morte de Rasputin, porém, foi um ato que parecia irreversível. Ele foi envenenado, disparado e afogado, mas resistiu, sobreviveu a tudo. A lenda diz que a terra estava marcada, e, como prometido, o sangue dos traidores foi derramado. A Revolução Russa não foi apenas uma luta política, foi uma tragédia, onde milhões morreram, mas o pior estava por vir. Nos anos seguintes, as pessoas que tentaram entrar nas casas dos assassinos de Rasputin relataram uma sombra negra se erguendo das chamas. Seus olhos não eram humanos, só pura escuridão. Eles viam as almas dos mortos, devorando-as uma a uma. A família Romanov foi dissolvida pelo sangue, suas vidas tragicamente interrompidas por um destino traçado por uma mão que não era humana. A praga de Rasputin se espalhou, seus juramentos se cumprindo em silêncio. Grigori Rasputin não foi apenas um monge místico ou curandeiro. Ele era, em essência, uma força do mal que atravessou o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos. Sua história é uma tapeçaria de horror sobrenatural, poderes demoníacos e um destino imortal, que ainda hoje assombra os ecos da história. Rasputin não era um homem comum. Ele era o canal entre o mundo físico e forças ocultas do além. Sua verdadeira natureza era uma manifestação sombria, como um vórtice de escuridão, através do qual entidades demoníacas e espirituais passavam para este mundo. A cada ritual, ele chamava entidades ancestrais e espíritos de almas perdidas, despertando forças cósmicas que perturbavam as leis naturais. Seus olhos eram descritos como portais, não para o universo humano, mas para dimensões de puro terror. Ele possuía o dom de invocar o desespero e a morte, dando-lhe uma conexão profunda com o mundo espiritual. Rasputin fazia pactos com demônios, em rituais que desafiavam as leis da natureza, misturando sangue e feitiçarias para garantir poder absoluto. Quem cruzava seu caminho ou se arriscava a entrar em contato com suas artes arcanas, experimentava uma sensação aterradora de que algo antigo e maligno os observava, permanecendo além da compreensão humana. Além de seus poderes sobrenaturais, Rasputin era um mestre na tortura psicológica. Ele sabia como desintegrar a mente humana, levando seus inimigos e vítimas à loucura. As pessoas expostas à sua presença eram forçadas a enfrentar suas piores fobias, suas mais profundas inseguranças. Ele sabia manipular os medos mais profundos de cada um como um mestre da mente humana. Rasputin não apenas destruía fisicamente, mas esmagava a alma de suas vítimas com uma presença intensa e opressiva, que os prendia em um ciclo de agonias mentais intermináveis. Quando seus inimigos olhavam para ele, viam não apenas um homem, mas o reflexo de um abismo, onde cada pensamento se transformava em pesadelo. Alucinações perturbadoras tomavam conta de suas mentes, como se estivessem sendo consumidos por algo que os destroçava por dentro. A verdadeira natureza de Rasputin não era apenas de um homem mortal, mas de um ser imortal, inclinando-se para o abismo da existência. Mesmo após sua morte, muitos acreditam que sua alma nunca partiu. Em vez de ir para o descanso eterno, ele deixou fragmentos de sua essência em objetos amaldiçoados e nas mentes das pessoas que cruzaram seu caminho. A lenda de sua imortalidade é reforçada pelos relatos de testemunhas que afirmam ter sentido sua presença, mesmo anos após sua morte. Alguns ainda relatam sonhos e visões, onde Rasputin os observa com olhos penetrantes. O espírito de Rasputin, imbuído de uma energia demoníaca, teria ficado preso, aguardando o momento para retornar à Terra e cumprir seus destinos, como se sua essência estivesse em perpétuo ciclo de ressurreição. Rasputin não era apenas o curandeiro da família imperial, mas o agente de uma maldição que acabaria com o reinado da dinastia Romanov. Ele não salvou o czar Nicolau II da decadência. Ao contrário, ele precipitou sua queda como um mestre manipulador de forças que nunca podiam ser controladas.
Sua presença foi a marca de uma decadência espiritual que atingiu a família Romanov de forma irreparável. Ele previu a morte de cada um dos Romanov, sussurrando em seus ouvidos antes mesmo de suas mortes serem confirmadas. Cada passo que ele deu dentro do palácio era como uma sentença de morte. Quando a Revolução Russa estourou, ela não foi apenas uma luta política, foi a manifestação do destino maldito que ele havia trançado. A família foi devorada pela traição e pelas chamas do caos, como se cada um dos Romanov estivesse preso a uma maldição inevitável, forjada por Rasputin e suas forças obscuras. Uma das maiores fontes de mistério que envolve Rasputin, o seu livrinho negro, um grimório de feitiçarias antigas que ele mantinha oculto. Esse livro proibido contava com rituais arcanos, invocações de demônios e até mesmo caminhos para a imortalidade. Aqueles que tentaram desvendar o conteúdo do livro acabaram perdendo suas vidas ou caindo em loucura absoluta. O livro estava selado com um selo de sangue, e as páginas, feitas de pele humana, descreviam rituais sombrios que abririam portais para outros mundos, onde entidades demoníacas aguardavam para se manifestar. Aqueles que tiveram a coragem de tentar copiar os escritos foram cegos por visões de horríveis criaturas, seres abissais que espreitavam além da compreensão humana. O livro era a chave para um poder eterno, mas quem o possuía perdia a alma. Presença de Rasputin em qualquer lugar era impossível de ignorar. Os elementos naturais pareciam se curvar à sua vontade. Em sua proximidade, o ar se tornava denso e uma sensação de frio sobrenatural tomava conta do ambiente. Os ventos uivavam, como se as almas atormentadas estivessem sussurrando por entre as árvores. Sua imagem era a própria personificação do mal. Um homem alto, de olhos profundos, uma figura imponente envolta por uma aura de mistério e terror. Os caminhos onde Rasputin passava eram marcados por rastros de sangue, e os sons que o seguiam eram distorcidos, como gritos de almas perdidas ecoando através da noite. Ele tinha o poder de transformar a realidade ao seu redor, criando uma atmosfera onde o tempo e o espaço pareciam desaparecer, como se o mundo estivesse sendo consumido pela escuridão. Incontáveis relatos surgiram de pessoas que tiveram o desgosto de cruzar o caminho de Rasputin. Soldados russos relataram ter visto sua figura sombria vagando pelos campos de batalha, com olhos que brilhavam em uma intensidade não humana. Outros viajaram em busca de respostas e, ao entrarem nas ruínas onde ele havia vivido, desapareceram, sem deixar vestígios, como se ele tivesse devorado suas almas. Há também aqueles que relataram sonhos onde Rasputin apareceu com um sorriso sinistro, olhando através deles como se fosse um espectador em um palco de horrores. Mesmo após sua morte, a presença de Rasputin permanece incontornável. Sua essência não é apenas uma memória do passado, mas uma força imortal que, como uma sombra, se estende através do tempo. Ele não morreu, ele se transformou. Sua história é um eco de maldição que ressurge a cada geração, aguardando o momento perfeito para tomar o controle novamente. O nome de Rasputin será eternamente associado a uma era de horror, onde as fronteiras entre o humano e o demoníaco nunca foram tão tênues.